Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, gente! Nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada muito especial. Não só pelo fato de ser uma mulher forte e inspiradora, mas também uma verdadeira guerreira na luta pelos direitos das mulheres. Hoje nós vamos conversar com Amanda Pinheiro, advogada, criminalista e fundadora do Instituto As Manas, que tem como lema Mulheres Unidas no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Amanda é mãe solo e ativista e tem dedicado sua vida ao enfrentamento da violência contra a mulher, oferecendo acolhimento jurídico e psicossocial a quem mais precisa. Vamos conversar sobre sua trajetória, os desafios que enfrenta e a importância de lutar pelos direitos de todas as mulheres. Amanda, seja muito bem-vinda ao Bobcast. Olá, Bob. Eu que agradeço, querido, pela oportunidade de estar aqui. É uma tremenda satisfação poder contribuir no conhecimento, na informação da sociedade sobre o trabalho do Instituto e da importância que nós temos na luta pelo direito das mulheres. E a gente começa perguntando como foi que você, de repente, se tornou advogada e o que motivou você a se especializar em direito criminal e lutar pelos direitos e pela defesa das mulheres. Então, Bob, desde a adolescência eu sempre fui muito inconformada com as injustiças sociais, com as desigualdades e sempre fiz trabalho voluntário. E na escolha da minha profissão, eu tentei encontrar uma ferramenta, um meio de facilitar o acesso das pessoas à dignidade, aos direitos e à justiça. E por isso eu fiz a faculdade, escolhi fazer a faculdade de Direito. Tá? E a experiência com a situação da violência doméstica, porque até então eu já era advogada, criminalista e passei a ser vítima. Eu não atuava na seara de violência doméstica, eu sofri a violência doméstica e ao acessar a rede de proteção, de enfrentamento à violência e proteção à mulher vítima, eu senti na pele a dificuldade da mulher vitimizada em compartilhar sua história, em realizar a ocorrência, solicitar as medidas protetivas, em sofrer os julgamentos, ter acesso aos serviços disponibilizados pela rede, a importância do acolhimento humanizado e de um atendimento especializado. Então, através dessa experiência, após a minha própria cura, acompanhamento psicológico, as minhas medidas protetivas, as minhas ações judiciais para divórcio, regulamentação de guarda do filho, pensão e tudo mais, eu criei um perfil no Instagram, um perfil profissional para falar sobre os direitos da mulher e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Foi quando eu recebi o primeiro pedido de socorro em plena pandemia, na primeira onda ainda da pandemia do Covid. Tá? Recebi o primeiro pedido de socorro de uma mulher negra, pobre, vítima de violência doméstica por 12 anos, na cidade de Nepomuceno, no interior de Minas Gerais. Fiz o atendimento dela remoto, a representei como advogada, conseguimos a prisão do agressor, que mesmo sob medida protetiva continuava perseguindo e ameaçando, e foi aí que eu vi a possibilidade do atendimento remoto, que era possível socorrer essas mulheres, e desse caso várias outras mulheres da mesma cidade compartilharam o que elas sofriam ao solicitar ajuda policial e não serem atendidas, e outras mais vítimas. Então, no atendimento durante uns 5 ou 6 meses desses casos de mulheres vítimas de violência, vi a necessidade de oficializar esse trabalho e unir a minha força e a minha vontade com o de outras mulheres que são voluntárias da equipe técnica, assistentes sociais, psicólogas, advogadas, acadêmicas, estudantes, né, e agentes de saúde para atuar também nesse enfrentamento e no atendimento dessas mulheres. A gente percebe que essas mulheres, elas ficam presas em uma teia e elas não conseguem sair. Muitas até tentam, mas não conseguem, justamente porque elas não conseguem encontrar o apoio necessário para saírem desse ciclo e dessa teia de violência. Você conta que foi também vítima disso. Qual foi a tua rede de apoio quando você resolveu dar um basta?
Então, como eu te falei, eu procurei, né, a rede de apoio estatal. Porque até então eu sofri aquele isolamento social que o abusador faz com a sua vítima. Então eu não estava próximo à minha família, não tinha o acesso e a proximidade às minhas amigas, já estava isolada. E quando sofri a violência, as pessoas até naturalizam a violência. No momento que eu liguei para uma tia para informar o que havia acontecido e pedi a ela, venha com a polícia. Ela veio com outro tio para conversar com o casal, né, para tentar resolver e amenizar a situação. E eu, naquele momento, eu disse, venha e traga a polícia. Então as pessoas ainda naturalizam a violência, ainda aceitam a violência, acham que é algo aceitável, que pode ser conversado. E violência doméstica é crime. Não tem conversa, tem lei, né? E a mulher, ela precisa ter esse suporte, esse apoio, esse entendimento da própria família, dos amigos. Como eu te falei, eu não tive aquele apoio familiar no momento. Minha família, depois que eu divorciei, separei, e eu mesma dei entrada no meu divórcio como advogada, minha família veio saber depois de 2 meses. Tudo que já tinha acontecido e o que eu já tinha resolvido da situação. Como outras mulheres, eu fiz a ocorrência, solicitei a medida protetiva, o agressor veio e pediu perdão, né, 1 semana após a ocorrência. E eu, como outras mulheres, também perdoei, aceitei de volta, né, como eu te falei, a naturalização. E por que a violência doméstica ela é uma violência diferenciada? Porque quando você é agredida por alguém desconhecido na rua, tua reação é se defender, reagir, né, ou chamar a polícia. Quando você está sendo agredido por alguém que você ama, que você supre um afeto, tem expectativas de uma vida juntos, é uma violência diferenciada. E você acredita, você aceita aquele perdão, acredita naquela promessa e depois descobre que aquela promessa vale só para você. Então, isso acontece com várias outras vítimas. E pelo fato dessa ocorrência reincidente, essas mulheres passam por julgamentos. Então, quando ela procura ajuda, nem sempre ela tem essa rede de apoio. Nem sempre ela encontra esse acolhimento. Ela vai encontrar julgamentos, ela vai encontrar questionamentos, culpa. O que você fez para essa situação estar acontecendo? Ou o que você deixou de fazer para que seu companheiro reagisse dessa forma? Então, nem sempre a mulher vai encontrar esse apoio. O apoio que eu tive inicialmente foi na rede estatal, onde eu pude também identificar algumas falhas ou a demanda muito grande, a falta de atendimento suficiente para essa demanda, e por isso nos especializamos nesse atendimento. Eu fico pensando também o seguinte, o próprio companheiro, muitas vezes, ele coloca de uma certa maneira aquela agressão psicológica, fazendo com que a mulher se sinta culpada pelo que está acontecendo. O cara faz isso, a culpa é sua. A vítima se sente culpada, né? Se sente, porque naquele contexto da violência, em muitas das situações, ele chega a dizer assim, você viu que você fez que eu fizesse? Né? Você viu que você provocou? Ou então, se você não tivesse agido dessa forma, se você tivesse feito o que eu falei... Como se a mulher estivesse sempre naquela situação em submissão, em ter que concordar, pisar em ovos para que não acontecesse uma nova violência, uma nova discussão, um novo desentendimento. E é assim que a vítima se sente, ela se sente pisando em ovos, porque nada do que ela faça ou deixe de fazer muda aquela situação. As discussões, a violência, ela se torna recorrente. Você se apaixona por alguém, alguma coisa atrai você numa pessoa, ao ponto de você querer dividir a sua vida com essa pessoa, construir uma família. E aí eu pergunto para você, até por experiência própria, Amanda, a gente não enxerga os sinais que estão ali devido à paixão, o amor, enfim. Ou existem casos em que a pessoa realmente mudou da água para o vinho depois de um tempo? Existem sinais, Bob, que às vezes as mulheres fingem não ver, tá? Justamente também por uma naturalização da violência psicológica que pouco é falada. Um exemplo que eu posso te falar é o ciúme, que as pessoas entendem como uma demonstração de afeto, como algo bonitinho, que na verdade é um sentimento de posse.
é a objetificação daquela outra pessoa, que aquela pessoa é como se fosse um objeto que te pertencesse. Então, aquela pessoa ela não pode ter uma vida social, ela não pode se relacionar com outras pessoas, uma projeção também do que você já faz, da infidelidade, você acha que aquela pessoa também vai ser infiel com você. Tá? Então, tem sinais logo no início do relacionamento. Nessa situação em particular que eu vivenciei, houve sinais, né? Sinais de ciúme excessivo que me fez terminar, por exemplo, a relação ainda no namoro por 2 vezes. E na segunda vez, né, houve uma intercessão de uma pessoa muito querida, veio conversar, vocês são um casal jovem, vocês se gostam, é uma pessoa bacana. E aí você cede. Então, sempre dá aquele sinal, tanto para o homem ou para a mulher que está numa situação de um relacionamento abusivo. As mulheres falam mais sobre isso, sobre intuição, sobre sentir algo, que algo está errado. Se acendeu aquela luzinha, aquela bandeirinha do alerta, né, a flag red flag fala, né? Uhum. Você fique atento, tá? É o sinal, algo está errado, algo está errado. Nós temos alguns números sobre a violência contra a mulher no Brasil. São números que revelam, inclusive, um cenário alarmante, porque Sim. Os números estão crescendo. Os dados mais recentes, entre janeiro e maio desse ano, foram registrados 380.735 processos, já na esfera jurídica, né, relacionados à violência contra a mulher na justiça brasileira, o que representa uma média de 2.500 novas ações por dia. Dentre os tipos de violência em relação a esses processos, 318.514 referem-se à violência doméstica, 56.958 a estupros e 5.263 a feminicídios. Uhum. E aí eu pergunto para você, nós temos a Lei Maria da Penha. Será que a Lei Maria da Penha ela realmente está funcionando como deveria funcionar? Ela está causando o impacto que deveria causar? Porque a gente percebe que os números só fazem aumentar. Tá. A Lei Maria da Penha, ela funciona, Bob. Tanto é que a mulher, ao tomar conhecimento desse direito, ela passa a denunciar mais. Ela não aceita mais esse tipo de situação e passa a denunciar. O que a gente precisa é que o Estado, como um todo, garanta a eficácia dessa lei, certo? Porque uma mulher que vai à delegacia e solicita a medida protetiva, ela precisa ter a garantia do Estado de que essa medida protetiva será cumprida pelo agressor e que, em caso de descumprimento, esse agressor será preso. Tá? O Estado ele precisa garantir essa segurança à mulher. Então, se o Estado não está garantindo, é uma falha na segurança pública. Tá? Agora, o que eu te falo que toda a rede de proteção faz hoje, incentivando essa mulher a denunciar, levando essa mulher até a delegacia, registrando a ocorrência, solicitando a medida protetiva. Aqui em Manaus nós temos a Ronda Maria da Penha, é um exemplo de programa da gestão pública que garante a eficácia das medidas protetivas. Em 10 anos de Ronda Maria da Penha, as mulheres que são acompanhadas pela Ronda, que estão sob medida protetiva, por exemplo, não tem nenhum caso de feminicídio. Às vezes, essa mulher que sai da delegacia, ela desconhece, ela não foi bem orientada na delegacia, ela desconhece que existe um programa que vai monitorá-la. Ela desconhece que tem um alerta mulher, um aplicativo onde ela pode acionar e que às vezes aqui está falhando pela oscilação do serviço de internet. Então, o Estado ele precisa garantir, né, que a Lei Maria da Penha tenha sua eficácia. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei preventiva. Só que ela esclarece os tipos de violência contra a mulher. E ela será preventiva como? Quando eu levar ao conhecimento ainda das crianças, formar a geração entendendo o que é violência de gênero, o que é violência contra a mulher, o que é crime contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha. Porque aí eu tenho crianças e adolescentes crescendo, entendendo o que é crime de gênero, o que é crime contra a mulher e que aquilo não é aceitável, que aquilo acontece dentro da casa dele e está errado, ele não pode aceitar e nem reproduzir essa conduta futuramente porque teve uma referência dessa dentro de casa. Entender que aquilo é crime, isso acontece quando o Instituto As Manas, quando eu ou alguma das técnicas, por exemplo, vamos até a escola e fazemos palestra com as crianças. Elas abrem os olhos e, meu Deus, isso acontece na minha casa.
e começam a compartilhar. Então, elas passam a entender que aquilo é crime. Tá? Então, a Lei Maria da Penha, ela terá um efeito ainda maior na mudança de mente, que é a metanoia, na mudança de comportamento, quando ela passa a ser usada desde o processo da educação e não só no processo da repressão da violência. Tá? Essa ação que a gente faz hoje, a rede de proteção ou as instituições que atuam, ela cessa a violência que está acontecendo agora. Essa mudança de consciência, de conscientização, essa conscientização e essa mudança de comportamento para o futuro, ela só vai surtir efeito quando a gente começar a levar esse assunto a debater ainda dentro da escola, na educação das nossas crianças e nossos adolescentes. Bom, e sabemos que esses números podem ser muito maiores, porque nem sempre esses casos são levados até o conhecimento das autoridades. Isso. Essas informações, Bob, elas são retiradas de um sistema que as delegacias e os hospitais utilizam na rede nacional. Segundo o Anuário Nacional de Segurança de 2023, ano passado, né, o Brasil ainda continua no 5º pior lugar do mundo para uma mulher existir. Tá? E viver, e o Amazonas, o nosso estado, é o primeiro no ranking de violência contra a mulher. Nossa! É o primeiro. A gente vê um aparato, uma rede divulgada, mas nós ainda somos o primeiro lugar no ranking de violência contra a mulher. Segundo a informação que você trouxe, até maio foram 300 e poucas mil, né? Processos, 300 Isso, alguns processos nos juizados especializados em crimes contra a mulher. Ano passado, o ano todo, foi 500 mil de medidas protetivas. Nós estamos com essa informação de 300 mil até maio. Isso. Então, provavelmente, o ano de 2024 já ultrapassou 500 mil. Qual a principal barreira, ou quais as principais barreiras que impedem a mulher de conseguir denunciar ou de conseguir sair desse círculo vicioso? O medo, tá? A dependência emocional, a dependência financeira. Por isso que o Estado ele precisa garantir que essa mulher tenha um rumo na vida. É muito fácil você chegar para uma vítima e dizer, vá e denuncie. E como vai ficar a vida dessa mulher depois? Que garantia ela vai ter? Filhos. Exatamente, por isso é o diferencial do trabalho do Instituto. A gente acompanha essa mulher até que ela exerça a autonomia dela, até que ela caminhe com as próprias pernas e não precise voltar ao contexto da violência. Então, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e proteção à mulher e criança vítima precisa falar uma mesma linguagem. Como eu falei aqui, é uma rede. Imagina uma rede de pesca, uma malhadeira. Se um nó daquela rede se desfaz ou é rompido, o peixe passa. E assim mesmo é na rede de proteção. Se uma informação importantíssima é deixada de passar essa mulher, um encaminhamento, ela passa a ser vista apenas como um número, ela vai passar pela rede e a gente vai perder essa mulher. Tá? Então, o medo, essa interrogação de como vai ficar a vida dela depois. Tá? Essa mulher ela está inserida no mercado de trabalho, essa mulher teve acesso à formação profissional, né? Ela depende financeiramente desse agressor. A dependência emocional, como vai ser tratada? Essa mulher está recebendo um acompanhamento psicológico especializado para recuperar a identidade dela, para ela se ver, entender quem ela que ela não é mais aquela mulher antes da violência e não é mais aquela mulher que estava no contexto da violência. Ela foi vítima, hoje ela é uma sobrevivente e ela precisa se fortalecer para se tornar uma combatente. Tá? Como é que está sendo tratado isso? Tem vaga, tem atendimento disponível? Tá? Como é que essa mulher é encaminhada? Então essa rede ela precisa falar uma mesma linguagem, senão a gente não consegue cessar. Né? Como a gente conversou aqui, acaba enxugando gelo. Enxugando gelo, se o enfrentamento à violência contra a mulher, a política, o enfrentamento à violência de gênero não for encarada como uma política pública urgencial. Amanda, me diz uma coisa, como é que é o passo a passo? Por exemplo, a mulher, ela sofreu a violência, ela liga para a polícia, na maioria das vezes. Sim, quando a violência está acontecendo. Está acontecendo, ela liga para a polícia, ou o vizinho liga para a polícia quando ela não tem acesso. Eu já dou até a orientação. Nem liga para um 90, porque o 90 a demanda é muito grande. Quando se atender, eles vão direcionar para a SICOM que atende a área da vítima, da residência da vítima. Então, importante, isso aqui é uma informação de utilidade pública. Todos nós devemos ter o telefone da SICOM que atende a nossa área, a delegacia que atende a nossa área, porque aí o atendimento é mais rápido, tá? Porque já está na tua área, então ele já conhece a área de atendimento e se direciona mais rápido.
Geralmente quem participa de grupos de WhatsApp do seu bairro, da sua rua, Isso. eles disponibilizam. Isso. O lá de casa, onde a gente participa ali do bairro, eles sempre estão disponibilizando esses números. Então, essa é a primeira dica. Exato, muito Não importante. Liga, a não ser que você não tenha esse número. Exato, Né? aí liga para 190. Liga Porque pro 190 a demanda é muito grande, tá? E na maioria dos casos, quando essa violência está acontecendo, o atendimento tem que ser rápido. Então, até 190 atender, ele vai direcionar para a secundária. Então, se você tiver o WhatsApp de atendimento da secundária, já fala com a secundária. Nós já socorremos várias mulheres em situações assim. Aí a polícia vai até o local para conferir o que está acontecendo. Exato. E aí, de repente, percebe que realmente aquela mulher está precisando. Ela é encaminhada para onde? Para a delegacia especializada. E o agressor vai ser recolhido. No combate a crimes contra a mulher. Se ele for flagrado ali. Se estiver acontecendo naquele momento a violência, a polícia chegar e ela consegue efetuar o flagrante. Tem que efetuar o flagrante, tá? E aí os dois são encaminhados para a delegacia especializada em combate a crimes contra a mulher. Os dois? Os dois. Porque ela tem que dar prosseguimento no procedimento da delegacia, no procedimento flagrante, tá? É aí que a coisa pega, né? É aí que a coisa pega, por quê? Porque ela fica pensando, meu Deus, ele é o provedor. É o pai dos meus filhos. E às vezes é o único provedor. Exatamente. Como é que eu vou fazer? Aí eu não tenho a mãe, não tenho a avó para dar aquela Já força. aconteceu situações de a população ou a própria vítima pedir ajuda, nós recorrermos à secundária, chegar na delegacia, ela não querer dar prosseguimento no flagrante. Então, tem que conversar e explicar que se ela não tiver uma atitude diferente naquele momento, ele vai continuar fazendo e potencializando aquela violência contra ela. Devido à impunidade, a sensação de impunidade. De impunidade e saber que é aceitável até aquele momento para ela. Tá. Aí você disse que existem alguns mecanismos que algumas vezes não são devidamente informados. Um exemplo, por exemplo, a mulher que tem filhos em comum com o agressor, no momento que é a maior preocupação dessa mulher, como vai ficar os filhos dela depois? No momento que ela vai à delegacia solicitar as medidas protetivas, ela pode levar junto com ela a certidão de nascimento das crianças, porque junto com a medida protetiva ela já pede os alimentos provisórios. Isso nem sempre é informado. Nem sempre é informado. Então a mulher, ela sai daquela situação, ela já fica pensando, como é que vai ficar meus filhos? Eu não tenho renda, eu não trabalho, é ele quem sustenta. Quem deveria informar? Então, esse trabalho precisa ser feito, tá? Na própria delegacia. Se ela chega na delegacia, tem que ser perguntado. Alguém lá deveria... O atendente tem que perguntar, a senhora tem filhos em comum com o agressor? A certidão de nascimento das crianças. Porque se não tiver, pode ser feita uma busca ativa, a polícia pode voltar, ela pegar a documentação ou pedir de alguém, que alguém traga até a delegacia, tá? Se aquela mulher não tiver para onde voltar ou não foi efetuado flagrante, por exemplo, a polícia chegou, ela está machucada ou ela sofreu algum tipo de violência, moral, sexual, patrimonial, psicológica, algum tipo de ameaça. O agressor já se evadiu do local, tá? Ela pode ser direcionada, deve ser direcionada até a delegacia para registrar a ocorrência e solicitar as medidas protetivas. Essa mulher só tem esse lugar para voltar, só tem essa casa com o agressor. Ela vai voltar para lá? Não deveria. Tem o serviço de acolhimento institucional. Hoje, na rede de proteção, tem o SAP, que é o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, que fica atrás das delegacias, tá? Essa mulher pode ficar temporariamente com essas crianças. De toda lá, a delegacia? Das delegacias, das delegacias especializadas em combate em crimes contra a mulher, tá? Ela pode ficar temporariamente naquele local, por ser aberto, né? Dependendo do contexto, do risco que aquela mulher está exposta, ela pode ser direcionada ao abrigo estadual ou ao abrigo municipal. Lá ela vai ficar com outras mulheres que também sofreram violência. No abrigo estadual, ela vai ficar em contato zero, sem telefone, no municipal também, mas o municipal já é para um local onde o nível de periculosidade não é tão alto, porque é um ambiente mais aberto. E o estatal é sigiloso. Tá? É aí que o Instituto As Manas também tem um serviço de acolhimento emergencial em parceria, tá, com um programa de acolhimento, onde as nossas vítimas vão para um outro tipo de acolhimento. Tá? É um acolhimento mais privativo, onde é garantido a ela a segurança temporária, a alimentação, ela recebe um codinome com as suas crianças para que não corra o risco de ela ser rastreada pelo agressor, que já acontece, o agressor sair procurando
em hotel, em hospital, em delegacia, para saber onde é que a mulher está, nos acolhimentos. Então até o nome... Ela é modificada, ela recebe um codinome, tá? Por questão de segurança. Enquanto ela está lá, ela recebe as 3 principais refeições com as suas crianças, café, almoço e jantar, gratuitamente, lavanderia, tem acesso ao ambiente de lazer com as suas crianças. E enquanto ela está naquele período de acolhimento, ela vai receber do Instituto o atendimento jurídico, psicológico especializado e social. Então, e aí nós organizamos uma força-tarefa para, pelo menos naqueles primeiros 15 dias, todas as demandas judiciais cabíveis para a proteção daquela mulher e daquela criança, a garantia de direitos deles sejam demandadas, tá? Então, medida protetiva, se aquela mulher é casada, ação de divórcio, se aquela mulher tem filhos, regulamentação de guarda e alimentos, se tem bens a partilhar, tudo isso é demandado judicialmente naquele período emergencial, até que ela possa retornar para a casa dela em segurança, a gente ter a certeza que aquele agressor foi notificado e retirado do lar, tá? E aí ela é encaminhada para ser monitorada pela Ronda Maria da Penha e ela continua sendo acompanhada pelo Instituto Esmanas para os demais procedimentos. O segmento das demandas judiciais, os acolhimentos e atendimentos psicológicos, o serviço social vai identificar o contexto socioeconômico daquela família, verificar se faz jus a algum auxílio assistencial, se existe alguma pessoa com deficiência naquele contexto que faz jus a um BPC, tá? E aos parceiros também da rede privada que possam dar um suporte, como, por exemplo, uma capacitação e rápido encaminhamento para empregabilidade no mercado de trabalho, tá? Que maravilha. O Instituto faz tudo isso, todo esse encaminhamento. Sim. Sem um Instituto, seria possível? É possível, mas existe uma falha, né? Como eu te disse, a informação não chega à mulher vítima. Nós temos programas dentro da rede municipal de capacitação e empregabilidade, mas a mulher da comunidade desconhece. E quando ela vai para a delegacia, faz um registro de ocorrência, solicita uma medida protetiva, nem sempre ela sabe o que é uma medida protetiva. Por isso que as pessoas você ouve muitas pessoas dizerem assim, medida protetiva não serve de nada, é só um papel. Porque ela não sabe que se aquele agressor fizer um contato com ela precisa voltar lá na delegacia e notificar que ele descumpriu. Que aí a delegacia vai entrar com pedido de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva. Ela não sabe que se ela estiver em casa e aquele agressor estiver batendo lá na porta da casa dela, importunando, ou do outro lado da rua, infernizando, gritando, fazendo ameaça, que muitos deles fazem, essa medida protetiva não é de nada. Eu quero ver essa lei funcionar. Ela pode ligar para a secundária e ele ser preso em flagrante na hora, por descumprimento de medida protetiva. Então, essas orientações, essas informações não chegam à mulher. Precisa chegar à mulher da comunidade. Precisa chegar a todas as mulheres. Eu falo mulher da comunidade porque hoje acho que tem mais coragem de denunciar. Nós já atendemos empresárias, nós já atendemos cirurgiãs dentistas, advogadas, tá? Que tem mais medo do julgamento da sociedade, tá? Do que não tem acesso à informação. A mulher da comunidade não, ela não tem só medo, ela também não tem acesso à informação. Então essas políticas públicas precisam chegar e a demanda precisa ser atendida. Eu não posso dizer que tem um programa, uma política pública na rede municipal ou na rede estatal que atende a mulher vítima e aí não atende, não alcança o seu objetivo real. Acho que a justiça deveria oferecer esse suporte, né? Desde o momento em que a mulher chega dentro da delegacia, ela já deveria receber todo esse suporte, inclusive o jurídico, direito a todas essas informações, alguém que pudesse, esse profissional da justiça, que pudesse orientá-la, né, dentro de tudo isso que você está dizendo e falando aqui pra gente, que eu sou um profissional da comunicação, também desconheço, e lógico, a gente não nasce sabendo de tudo, claro, né? Mas a própria justiça deveria oferecer, ter um profissional ali de plantão, né, para fazer isso, ligar para alguém que está naquele plantão, olha, tem uma situação assim, 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 você pode vir aqui. Um exemplo, tá? Se afasta do microfone. Tá, isso. Um exemplo para você entender que a política pública, ela às vezes falha em alcançar a sua finalidade. As delegacias especializadas em crimes contra a mulher, por lei, têm que funcionar 24 horas. Nós temos 3 aqui em Manaus. Só uma funciona em regime de plantão, que é a Delegacia da Mulher do Parque 10.
Porém, aquela mulher que quer solicitar uma medida protetiva, ela só pode solicitar de segunda a sexta-feira, de 8 às 15h30, 16 horas, porque o expediente encerra nesse horário do cartório da delegacia, tá? Hoje em São Paulo, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, a mulher pode solicitar medida protetiva no BO online. A gente ainda não tem isso aqui no nosso estado, mesmo o nosso estado sendo o número 1 no ranking de violência de crimes contra a mulher, tá? Então, te dou exemplos de que a política existe, mas a sua eficácia não é garantida. A mulher lá da Cidade de Deus, lá da Zona Norte, lá da Zona Leste, que sofreu uma violência doméstica no final de semana ou no final da tarde, à noite, na madrugada, se ela quiser registrar um boletim, ela vai ter que vir para a delegacia do Parque 10. E ela só vai poder solicitar medida protetiva no dia seguinte, no dia útil, em horário comercial. É um absurdo. Então, até isso, eu já atendi várias vítimas. Por isso que a gente oferece esse serviço de acolhimento do Instituto, porque a mulher sofreu uma violência na sexta-feira à noite, no sábado ou no domingo de madrugada. Ela só vai conseguir solicitar medida protetiva na segunda-feira em horário comercial. Até lá, como é que fica essa mulher? Nós temos esse acolhimento emergencial. Isso já aconteceu várias vezes. De nós acolhermos e somente na segunda-feira nós providenciarmos todos os procedimentos cabíveis para a proteção e garantia de direitos daquela mulher. Hoje, o nosso judiciário, aqui o Estado do Amazonas, ele oferece, por exemplo, um sistema de atendimento psicológico à vítima e ao agressor. Isso é um diferencial. Nem sempre as pessoas têm acesso a essa informação. Hoje, no judiciário, como acontece em várias situações, a mulher ir totalmente despreparada para uma audiência de instrução e julgamento de uma situação, uma ação penal que foi gerada lá com o pedido da medida protetiva dela. Olha aí, hoje tem processos em que a mulher solicita a medida protetiva e a ação penal só inicia depois de 2 anos. O que é ação penal, Amanda? Na medida protetiva, ela só vai solicitar a proteção. A conduta dele só vai ser analisada posteriormente numa ação penal. Aí é que ele será punido ou não pela conduta dele. Às vezes o lapso temporal é de 1 ano e meio a 2 anos. Até essa mulher chegar nessa audiência, ela já sofreu tantas violações naquela relação que ela não lembra direito da data, do horário, do segmento das ocorrências. E às vezes ela nem sobrevive. Entendeu? Então, chega lá, ela está totalmente despreparada. Aí o que acontece? Encaminha lá para o Instituto. Nós recebemos encaminhamento da rede pública, do juizado especializado, da Rona Maria da Penha, do SAPEN, da própria delegacia especializada. Quando identifica que é um caso muito complexo, precisa uma celeridade no atendimento, encaminha lá para a gente. Para que o processo comece da maneira correta, digamos. Exatamente, assim. todo o acompanhamento. Você lembra de... Vocês têm 4 anos já de funcionamento? Exatamente, 4 anos e pouco. Você lembra de algum... Você podia citar para a gente, lógico, protegendo a identidade, de algum caso que aconteceu assim, que tocou você, que vocês conseguiram impactar, mudar a vida de uma mãe, os filhos? Temos vários casos, Bob. Tem o caso da Alexia, eu posso falar o nome porque é um caso público, não sei se você lembra, há 2 anos atrás, uma jovem que foi atirada da ponte 7 de setembro pelo companheiro. Eu lembro. A Alexia ficou na UTI, passou quase 1 ano e pouco fazendo fisioterapia para voltar a se mover, a ter uma vida normal. Graças a Deus hoje ela está bem, ela tem até um bebê recente do novo companheiro. Nós atuamos no caso, foi para júri popular como tentativa de feminicídio. Nós conseguimos a condenação do agressor por 10 anos e 9 meses, né? Sendo ele ainda jovem. Quero até citar o exemplo, porque o agressor ele não tem cara, ele não tem um padrão, né, estético, superficial, onde você possa olhar, esse homem, o Bob, é um agressor. Não, tá? O agressor, normalmente, ele é o bom cidadão, ele é o trabalhador, ele é o pai de família. No caso da Alexia, era namorado dela desde a adolescência, ela sofria essas violações e violências desde a adolescência, né? Ele não aceitou o rompimento da relação e atirou. Eles trabalhavam juntos, era um menino trabalhador sem antecedentes criminais. Então, é possível ser um agressor? É possível, tá? Um outro caso foi de uma criança
em Boca do Acre. Foi o primeiro acolhimento. Foi através do caso dela que nós fechamos parceria com esse programa de acolhimento. Porque nós conseguimos trazê-la de Boca do Acre e não tinha onde colocá-la. Nós tivemos acesso à informação de que a cuidadora dela, que era companheira do avô, tá, sofria violência doméstica. E a suspeita de que a criança sofria violência patrimonial, porque ela era órfã de pai e mãe. O pai, ela fazia jus a uma pensão pós-morte em virtude da atividade do pai, que ele era um servidor público. E o guardião dela, o avô, estava usando o valor, né, sem priorizá-la, sem atender às necessidades da criança. Estava usando para bens próprios, egoísticos. E quando nós conseguimos gerar um plano de ação, né, ela apresentava traumas por causa da perda do pai e da mãe, e ele queria aposentá-la para que ele pudesse estender esse benefício para o resto da vida. E nós identificamos ali a possibilidade realmente da violência patrimonial. Então nós criamos um plano, nós dissemos a ele que nós conseguiríamos aposentá-la, desde que ele autorizasse a vinda dela para Manaus, para que nós, através do Instituto, a levássemos para atendimento médico, psiquiátrico, para fazer as análises e o que a gente poderia. Isso foi o nosso plano de ação, a gente conseguiu que ele acreditasse nessa nossa história, ele autorizou a viagem dela e que ela viesse com a companheira dele. Então, quando chegou aqui em Manaus, nós fizemos todos os procedimentos de proteção à companheira dele e cuidadora dela, e quando ela chegou em Manaus, ela se sentiu insegurança e verbalizou que sofria também violência sexual. Então, naquele momento, nós não devolveríamos mais aquela criança. Então, a gente tomou todos os procedimentos. Hoje, essa mulher retornou para a cidade natal dela, que fica em Goiânia, vive a vida dela lá com essas crianças, e essa criança, que hoje ela deve estar com seus 15 anos já, nós conseguimos que o processo fosse, através da Procuradoria do Ministério Público, trazido para Manaus, e ela está em acolhimento, foi levada para um acolhimento institucional, né? E foi mantida a segurança, está bem, foi bem cuidada, e recebe a pensão dela pós-morte. Que legal, que bacana. Hoje, quem quiser procurar o Instituto, como é que encontra isso? Tem as redes sociais, tem o Instagram. Isso, nós temos o Instagram, que é @Instituto Asmanas. As demandas espontâneas vêm por lá. As mulheres pedem ajuda através do direct, tá? No Instituto. Tem o e-mail, contato@institutoasmanas.com, tá? O WhatsApp ele está inativo, a gente está tentando resgatar o nosso WhatsApp, por isso que eu não vou informar, mas vou deixar meu número também aqui à disposição. Prefixo 92 98125 7967. Repita. Prefixo 92 98125 7967. Amanda, ano passado foi foi aprovada uma lei para o protocolo Não é Não. Como é que isso funciona na prática? Inclusive, a gente dá treinamento sobre isso. O protocolo Não é Não, ele prevê diretrizes, tá, de ações nos estabelecimentos comerciais quando é identificada uma circunstância de mulher sendo vitimizada. Tá? Ele prevê uma boa conduta do empresário, tá, ou do estabelecimento comercial. São estabelecimentos que atendam mulheres, tá, no seu ambiente. Como agir para a proteção daquela mulher, tá? Como denunciar, porque também você evita, né, também um retorno negativo para o teu estabelecimento, né? Foi criado um selo também. Foi criado um selo de que naquele ambiente é um local seguro para a mulher, tá? Que a mulher pode se sentir protegida caso ela se encontre numa situação de violência. Existe um protocolo de atendimento, de ação, tá, naquele ambiente para garantir a sua proteção. Então, o protocolo Não é Não, ele prevê essas diretrizes. A gente, inclusive, dá esse treinamento nos estabelecimentos, orienta sobre o protocolo, o que é obrigação e responsabilidade do estabelecimento, o que não é, o que pode ser feito e os benefícios de você ter esse selo. De que maneira você acredita que a sociedade ela pode se mobilizar nessa questão da conscientização e da educação nessa questão da violência contra a mulher? Primeiramente, Bob, se colocando num local não de espectador, mas de um agente civil atuante.
Se eu quero uma sociedade mais justa para minha filha, se eu quero uma sociedade mais justa e segura para minha mulher, para minha neta, eu preciso contribuir para isso. Contribuir como? Não aceitando e não tolerando qualquer tipo de violência contra qualquer mulher que seja, mesmo que não seja minha filha. É não me calando. Nós tivemos casos de violência na pandemia em que a mulher gritava por socorro num condomínio, ninguém teve a coragem de ligar para a polícia. Ligaram quando houve um silêncio, e esse silêncio era mortal. Então, a partir do momento que eu entendo que a violência contra a mulher é um problema de todos e que a minha filha, a minha esposa, a minha irmã, a minha neta, infelizmente pode passar por isso, tá? Aí eu começo a me comprometer com uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura para mulheres. Então a gente tem que ter essa conversa dentro de casa com os nossos meninos, na educação das nossas crianças, de como o homem tem que agir e respeitar a outra mulher, que não é não, ensinar as nossas meninas e amá-las dentro de casa para que elas não mendiguem amor fora, né? Um amor abusivo e violento, para que elas entendam que naquele momento o primeiro sinal já é um alerta e você precisa sair fora, você não precisa esperar aquilo potencializar para ter uma atitude. Então, dentro de casa, com a educação das nossas crianças, na escola e nos debates, no convívio social, não aceitando qualquer tipo de violência contra a mulher. Uma mensagem final para todas as mulheres que podem estar sofrendo essa violência e não têm coragem ainda de denunciar. Mana, infelizmente você não é a única e nem a última mulher a passar por isso. Essa situação não determina quem você é. E você pode contar conosco, com o Instituto As Manas, você não está mais sozinha. Peça ajuda, nós temos como te acompanhar, como te fortalecer, como te encaminhar e te ajudar nessa caminhada. Conversamos com Amanda Pinheiro, advogada criminalista e fundadora do Instituto As Manas. Qual o lema do Instituto? Mulheres Unidas no enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço, Bob, estou à disposição. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.